Oi, gente, meu nome é Yasmin Cristina e hoje eu e minha dupla vamos falar um pouco sobre a civilização Maia. Os Maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveram na Mesoamérica. O auge dessa civilização maia é conhecido como o período clássico. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava alcançou seu pico aí. Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos tanto da astronomia quanto da matemática. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, né? E tinham sacrifícios humanos como uma prática de ritualidade. Muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma consideração importante na política desse povo. Antes que os maias se radicassem em alguma região da América Central, existia aí os povos originados, como os otomíes e os otoncas. Indos da América do Norte, após décadas vagando a América Central, procurando, os maias estabeleceram-se no Yucatán, as áreas próximas por volta de 900 anos. Mas como era a economia dos maias? A economia dos maias baseava-se na agricultura. A tecnologia empregada nas atividades agrícolas era bastante primitiva. Contudo, eles conseguiam uma extraordinária produtividade, principalmente do milho. É justamente em virtude dessa produção de milho que uma grande mão de obra podia ser liberada das atividades agrícolas para a construção dos templos, das pirâmides, dos reservatórios de água. As terras pouco férteis da região obrigavam a realizar um rodízio. E como funcionava esse rodízio? Geralmente, a parte boa da terra durava entre 8 a 10 anos. Então, após esse período, era necessário procurar outras terras, porque aquela terra não dava produtividade mais. A cultura dos maias, como era a cultura dos maias? Os conhecimentos da astronomia deles eram realmente bem avançados e seus observatórios de pesquisas eram bem equipados e avançados, né? Eles podiam prever eclipses ou como o calendário deles que eram de 365 dias, que é algo muito interessante, né? Porque é os dias que a gente conta hoje. Para o desenvolvimento da astronomia, da matemática, era um elemento fundamental. Daí terem acumulado conhecimento nessa área, a atividade médica, farmacêutica também era bastante desenvolvida, o que foi conhecido até pelos colonizadores. As peças teatrais, os poemas, as crônicas, canções tinham uma função literária bem religiosa e era bem evidente. Mas assim, os maias, eles não chegaram a organizar uma forte, poderosa estado centralizado. Eles não faziam isso. Na realidade, as cidades mais importantes controlavam as aldeias e as terras próximas dali. Não havia nenhum poder ou instituição que unificasse aquilo. Ou seja, era uma política meio descentralizada, né? Cada um tinha suas próprias leis, acho que aquelas chamadas cidades-estados. Eles acreditavam também que o planeta acabasse a cada 52 anos e se renovava, voltando para o zero, ou seja, vivia 52 anos, voltava, o planeta se regenerava, voltava do zero de novo. Ou seja, de acordo com eles, o planeta só sofria mudança para recomeçar a cada esses 52 anos. O calendário deles não era linear como o nosso, né? Eles tinham também, né, como eu já falei, um ótimo conhecimento de matemática e astrônomo. E por isso que a gente menciona tanto o calendário deles, por serem tão bons em identificar os eventos naturais das estrelas, do Sol, entre outros. E através desse conhecimento conseguiam plantar melhor. Mas infelizmente por causa daquele rodízio das terras não serem tão pró a eles, né? Meu nome é Renan Brandão e eu vou falar um pouquinho sobre os maias, mais especificamente o geral sobre eles, os conflitos e sobre sua extinção. A organização das sociedades maias é muito diferente dos outros impérios americanos.
Os maias se organizam de formas descentralizadas e compartilhando seu poder político entre várias cidades-estados. Em cada um, os chefes são chamados de Alan Vik, que representa um deus específico de cada região, e seu poder é passado hereditariamente entre os seus herdeiros. Os funcionários públicos dessas cidades são todos aristocratas e têm como função fiscalizar o exército, ver se na cidade está tudo em ordem e ver se a aplicação de leis está todas certas e estão todas correndo bem. Entre outros papéis, esses sacerdotes têm como função de fiscalizar as oferendas religiosas, tudo para os seus deuses, cuidar da sua civilização. Abaixo da pirâmide social da sociedade maia, há uma vasta camada de sociedades, entre eles os intermediários. Lá se encontram artesãos, guerreiros que realizavam atividades imponentes e manuais no seu instituto da economia maia. Depois da classe trabalhadora, vem a responsabilidade pelo cultivo da terra, pela construção das obras públicas. O trabalho realizado foi aparecido por todas as sociedades e, portanto, tornou-se a espinha dorsal da economia maia. A base da sociedade maia ficam os escravos, que geralmente eles eram feitos ou por guerras ou por não pagamento das suas dívidas. Com a chegada dos espanhóis, a sociedade maia, que já estava em conflito, começou a desabar tudo. E suas terras já não estavam boas, eles tiveram que trocar os lugares que eles plantavam seus alimentos, tiveram que trocar o que eles plantavam, e foi daí que tudo começou a declinar. De acordo com pesquisadores, o período de seca foi um dos piores em 10 mil anos, diminuindo 50% da quantidade de chuva que caía em relação às condições atuais. Além de analisar o modelo meteorológico, os cientistas também fizeram exames que detectaram carbono 14 em vestígios encontrados nos últimos séculos para identificar como a seca atingiu os elementos da região, como sementes. Presentes em territórios atualmente compondo México, Honduras, El Salvador e Guatemala, os maias passaram a enfrentar problemas com produções agrícolas, além de falta de abastecimento de águas com evaporação dos seus lagos na América Central. Com a escassez de comida, literalmente os governantes maias foram colocados em xeque, o que levou à degradação da população maia. Essa foi um pouco da civilização maia. Obrigada por assistir até aqui.